Olá, eu sou Éder Gonçalves, coordenador de projetos digitais da Informa Markets, e hoje eu vou conduzir o Informa Talks. A importância de explorar o ambiente digital para manter a relevância dos negócios já vem sendo debatido há um bom tempo. As empresas, em sua grande maioria, já entenderam a necessidade de digitalizar-se e vêm estudando e implementando pouco a pouco ferramentas, processos, novos formatos de comunicação em seus negócios. A conversa de hoje, no Informa Talks, não é sobre digitalização, como digitalizar-se, motivos para digitalizar-se, mas sim como acelerar esse processo e fazer com que o digital seja um aliado durante essa pandemia do coronavírus. Para essa conversa, a diretora de canais digitais da Informa Markets, Maria Juliana do Prado Barbosa. Está com a gente também Maurici Júnior, sócio-diretor da Comschool, que há alguns anos treina e prepara profissionais para atuarem no meio digital. E também nosso convidado, o Vinícius Martins, gerente de marketing da Take, uma startup que vem desenvolvendo oportunidades para que as empresas automatizem seus processos de comunicação com o mercado. Obrigado pela presença de todos. Para começar, Maju, eu gostaria de perguntar para você se é possível, como é que você vê para as marcas manterem a relevância durante um momento tão diferente como esse que nós estamos vivendo. Obrigada, Éder. Olá, pessoal. Estou muito feliz em poder discutir aqui com vocês no Informa Talks, esse tema tão relevante que a gente vem discutindo há muito tempo também dentro do Informa. Olha, Éder, você sabe, né, que para manter a relevância da marca é algo essencial em qualquer momento, não só no momento que estamos vivendo, né? O consumidor está cada vez mais independente, ele tem nas suas mãos ferramentas que permitem que ele pesquise, se informe, crie opiniões sobre o serviço e produtos, e só então ele entra em contato com o vendedor ou com a empresa. Então, assim, estamos sim vivendo um momento inesperado, para o qual não estávamos preparados, mas a boa notícia é que é possível continuar em contato com o seu cliente e manter a sua marca relevante. É possível também, dependendo do seu negócio de atuação, continuar a vender e manter seu negócio ativo. Seguindo esse raciocínio, né, eu queria começar falando com os nossos convidados, então. Primeiro, obrigado por aceitarem o convite da Informa Markets. É muito bom ter vocês aqui com a gente nesse Informa Talks. Maurici, vou começar com você. Levando em consideração o momento delicado que estamos vivendo, eu gostaria de ouvir de você. As marcas, elas podem continuar se comunicando como sempre fizeram ou elas devem se adaptar a este momento? Bom, Maju, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Eu quero agradecer também ao Éder, todo o pessoal da Informa. A Informa é uma empresa bastante querida, né? A gente já tem um histórico bem legal aí. E também é um prazer falar com o Vinícius aí sobre esse assunto, pelo qual eu particularmente sou apaixonado, falar do digital de uma forma geral. Respondendo a sua pergunta, eu acho que as empresas precisam pensar novamente na comunicação, né? Eu acho que 2020 começou, todo mundo fez um planejamento bem interessante de comunicação, de marketing, mas no meio do caminho, né, a coisa teve que mudar completamente. E eu estava conversando sobre isso, inclusive hoje também, num outro webinar, e a gente estava falando justamente sobre tom de voz. Eu acho que as empresas hoje precisam entender que é necessário você ter empatia, né, com o momento que a gente está vivendo. O que eu percebo em algumas ocasiões são algumas marcas, por exemplo, que continuam mantendo o mesmo discurso de comunicação como antes, né, sem adequar um pouco a linguagem ao momento um pouco mais sensível dos consumidores. E, obviamente, que não é a gente ficar batendo sempre nessa tecla de que, olha, a coisa está muito ruim, as empresas não estão faturando tanto quanto antes, né, a economia está sendo afetada, mas é entender que esse cliente está com uma necessidade também diferente, ele está fragilizado nesse momento, né, esse consumidor lá na ponta. Então, trazer para a comunicação um discurso um pouco mais voltado para um conteúdo mais empático. Eu acho que isso pode ser uma coisa bastante interessante para esses momentos, para esse momento de Covid-19, de pandemia. Eu acho, primeiro, obrigado mais uma vez o convite, Maju e Éder. Prazer falar com você também, Maurici. Eu acho que outro ponto super importante é que o volume de digital vai aumentar muito nesse período, né? Porque agora muitas ações não vão mais poder ser no físico, então muita coisa vai vir para o digital. Então, mais do que nunca, e concordando com o Maurici, a gente precisa ter realmente
posicionar muito bem a marca, saber exatamente com quem você está falando, com quem que você quer atingir. E você precisa entregar coisas diferentes, não dá mais para você tentar entregar do mesmo, em termos de conteúdo, em termos de formato, em termos de canais, porque vai ter ainda mais volume de informação, de eventos, de webinars, de e-books, de conteúdos rondando as pessoas. Então, mais do que nunca, você precisa realmente se diferenciar de alguma forma. E a melhor forma de você se diferenciar é você conhecer a fundo quem é o seu cliente. Então, acho que mais do que nunca as marcas precisam realmente entender quem é o cliente, o que eles querem, o que eles não querem, quais são os anseios que eles estão vivendo agora, nesse momento, para você conseguir se adaptar e ser diferente no meio disso tudo que a gente vai ver. Vinícius, e como é que você vê, como é que as empresas têm feito, né, para conversar com seus consumidores nesse momento, né? O que tem sido feito para se adaptar? Porque a gente conhecer os anseios do cliente, saber como é que o cliente quer nesse momento, mas na realidade como é que elas vão se adaptar a esse novo momento que estamos vivendo? Mais do que nunca, os canais digitais das empresas precisam estar bons, né? Porque antes você ainda conseguia, às vezes, visitar uma empresa, visitar uma loja, ou mesmo que não isso, mas você ligava para uma URA, e não sei se você já tiver essa experiência. Semana passada eu liguei para uma operadora e trocar minha passagem por causa da pandemia, e me falaram, cara, o nosso atendimento na URA está completamente cheio, vai demorar. Então, as empresas vão precisar cada vez mais estar preparado para falar com outros canais. Então, você tem que tanto atender bem nos canais que você está, mas abrir outros canais. E aí, trazendo um pouco da experiência da Take, o que a gente tem visto é que os canais de mensagem têm feito muita diferença nesse momento. Várias empresas começaram a disponibilizar atendimento, mesmo que atendimento só humano, através dos canais de mensagens tipo WhatsApp, que é o principal do Brasil. E eu estava também num outro webinar um pouco mais cedo, e foi interessante que duas empresas grandes de mercado trouxeram para a gente que o NPS aumentou, que o NPS melhorou no atendimento que eles tinham através do WhatsApp. Eles até brincaram, a gente não sabe se as pessoas estão um pouco mais receptivas ou porque realmente elas estão conhecendo um novo canal. Então, eu acho que a empresa tem que entender, mais uma vez, a fundo o seu cliente, entender que canais ele gosta de estar, de se comunicar e tentar oferecer uma melhor experiência possível. E eu trago uma outra reflexão que às vezes nem é só tanto o público externo, mas dependendo do tamanho da empresa, ela também está com uma dificuldade agora de conversar com as próprias pessoas da empresa, né? A própria comunicação interna precisa fluir mais, informações, DP, RH, então o ideal é que as empresas estejam preparadas ainda mais para os canais digitais, porque a tendência é que o volume aumente bastante nesses próximos meses. E vamos falar um pouquinho de marketing de conteúdo, né, que tem sido cada vez mais relevante, né? Como é que as marcas podem se explorar nesse momento de pandemia? Já é algo que a gente vem trabalhando faz tempo, né, marketing de conteúdo, mas agora chegou um momento especial e como é que a gente pode explorar melhor agora? Eu quero falar uma coisa interessante, até complementando também o que o Vinícius comentou e falando de marketing de conteúdo, né? O que eu tenho percebido de algumas marcas, no começo de tudo isso, no começo da pandemia, quando a coisa era meio... ainda ninguém sabia muito o que fazer, era tudo meio incipiente, as pessoas estavam se perguntando o que fazer, né? Eu tive uma cliente para quem eu entreguei uma consultoria de e-commerce e ela me ligou, falou, Maurício, como é que o que você acha que a gente pode fazer? Como é que a gente pode se comportar, hein? Será que a gente continua produzindo conteúdo de oferta? Será que a gente continua mandando para nossos clientes e-mail marketing? Será que a gente fala com ele nas redes sociais? E eu comentei, olha, aquilo que a gente falou antes, que o Vinícius comentou agora, falei, olha, é importante a gente entender de fato o momento desse cliente, ter esse olhar mais empático para poder trazer essa informação. Mas, por outro lado, a gente vê aqui abrindo-se uma oportunidade interessante do marketing de conteúdo, justamente ele, né? Então, agora, ao invés de eu enviar para casa dessa cliente, né, para o e-mail dessa cliente, uma mensagem, por exemplo, lá no fundo do funil, uma mensagem hard sell, eu posso trabalhar, por exemplo, com uma mensagem que ensine para ela a fazer algo com o meu produto, ou
ensine como que ela pode aplicar melhor aquele serviço que eu estou oferecendo ali. Então, o marketing de conteúdo, nesse formato, nesse momento, ele não vai ficar retido, ele não vai ficar exclusivo apenas de webinars que a gente vê acontecendo a todo momento, mas também em vários canais de comunicação. Se você acessar, além de blog posts, você pode acessar, por exemplo, redes sociais, você pode ver essas campanhas de e-mail marketing, todas trazendo, por exemplo, sei lá, segmento de casa e decoração. A gente percebe várias marcas que mandam, ao invés de vender uma poltrona, ao invés de vender um tapete, elas estão vendendo também esses produtos, mas elas posicionam esse produto numa dica. Então, como é que você pode fazer para deixar a sua experiência de home office muito melhor, muito mais confortável? Então, tá aqui uma dica de decoração. E aí, no meio da dica de decoração, tem a oferta ali do produto, do tapete, da poltrona, enfim. Então, isso eu acho que é uma coisa bacana que a gente vem percebendo a respeito do marketing de conteúdo. Entregar conteúdo, né, para lá na frente firmar a sua marca na mente do consumidor e conseguir vender mais, né? Tentar continuar vendendo, né? Que é o problema, acho que talvez o principal desafio nesse momento de pandemia. Uma coisa interessante que a gente tem um pouco na linha de marketing de conteúdo também, até que a gente tem uma solução muito boa para grandes empresas, e grandes empresas o marketing de conteúdo sempre foi um desafio, né? Porque marketing de conteúdo ele é muito para volume, né? Uma coisa que a gente tem tentado fazer muito aqui, agora que a gente não dá para patrocinar um evento físico, é tentar fazer, não webinar, não gosto de usar, a gente não está usando muito a expressão webinar, são mais reuniões virtuais, conversas virtuais com 20, 30 pessoas, numa dinâmica completamente diferente. Então, a gente está buscando plataformas que a gente consegue inserir uma pergunta para as pessoas interagirem com a tela. Então, a gente tem focado muito na dinâmica ser diferente. Porque quando o webinar tradicional, uma live tradicional, um webinar tradicional, você coloca ali uma pessoa falando, sem muita interação. Então, a gente tem pensado nessas lives, nessas calls, nessas reuniões, nesse webinar, uma dinâmica que a gente envolva as pessoas mais, os participantes mais. Às vezes, não só para o chat, então, tem alguém querendo falar, a gente traz a pessoa para a câmera, igual a gente está aqui, para a pessoa poder falar, poder comentar. Então, uma coisa que a gente tem pensado muito na Take é como evoluir na dinâmica dessas interações virtuais, das reuniões, das conversas, dos webinars, para se diferenciar e para ser algo mais produtivo. Porque você ficar 2, 3 horas sentado no computador só ouvindo, isso é um pouco mais cansativo. Então, a gente tem buscado ter um moderador que faz provocações, que pergunta, ter plataformas que a pessoa pode responder na tela. Então, a gente tem tentado também diferenciar em termos de dinâmica daquilo que a gente está oferecendo, entendeu? Saber do Vinícius e também do Maurício. Primeiro do Vinícius, se com essa mudança a gente tem menos hoje espaço físico para ser trabalhado, né, por conta aí das medidas de isolamento, a gente tem partido para o digital, quase que 100% nessa fase do ano. Os objetivos, eles são mantidos, os objetivos do seu planejamento estratégico, eles estão sendo mantidos, ou existe alguma modificação que é feita por conta desse momento que a gente está passando? Se os objetivos do físico você consegue transpor para o digital, como é que vocês avaliam isso? Eu vou conseguir te responder isso daqui a um mês, tá? a gente tinha um planejamento muito agressivo de meetings, de eventos, de reuniões, eventos menores de 20, 30 pessoas, de grandes empresas, que de uma hora para outra a gente teve que pegar isso tudo e vir para o digital, né? Então, a princípio não, os resultados de negócio, as métricas continuam as mesmas, o que a gente está fazendo é tentando adaptar. E aí o que a gente está tentando, a forma que a gente está tentando adaptar é propor dinâmicas diferentes. Então, assim, daqui a um mês eu vou conseguir te dizer se a gente vai alterar ou não as métricas, as metas. Hoje não. Hoje o que a gente está fazendo é tentando levar para o digital de uma maneira diferente. Um ponto positivo, na minha opinião, e eu acho que eu queria ouvir o Maurício também, é que as pessoas estão mais receptivas, porque não tem muito o que fazer. As pessoas não vão deixar de fazer negócio. Então, assim, as pessoas estão um pouco mais receptivas para isso aqui que a gente está fazendo. Então,
Eu sou um cara otimista por natureza, então tem esse aspecto que as pessoas estão um pouco mais receptivas, entendeu? Eu concordo, eu também acho. As pessoas estão, de fato, mais receptivas e estão entendendo que agora a coisa é em casa. Então, assim, estou na minha casa, você está na sua. Então, se passar alguém aqui, é normal, né? Não é uma coisa, meu Deus, que absurdo, alguém interrompeu. Por exemplo, se a minha conexão falhar, as pessoas vão entender, porque é natural. A gente, só para você ter uma ideia, a CoinSchool é uma escola de negócios digitais. Então, poxa, o nosso core são cursos. E desde o dia zero da CoinSchool, a gente já tem curso online ao vivo. Então, isso não pegou a gente de surpresa. Puxa, e agora? O que a gente faz? Não, a gente já estava muito mais do que preparado. Só que a gente percebe que, assim, respondendo a pergunta do Éder, né, em termos de meta, de objetivo, os objetivos, né, vão ser os mesmos. Poxa, a gente quer faturar, a gente quer continuar vendendo, a gente quer continuar crescendo. A gente traçou um planejamento para poder fazer isso, para poder crescer. Só que o que vai mudar é a meta. Não dá para a gente manter, pelo menos no nosso caso, não dá para a gente manter a mesma meta de vendas do que de antes, né, de como estava antes. Porque a pessoa, né, o consumidor na ponta, ele vai pensar duas vezes. Ele vai falar, poxa, eu estou aqui com uma redução de contrato de trabalho, uma redução salarial, e eu preciso, por exemplo, destinar melhor o meu investimento. Então, estou meio com medo. O que eu vou fazer? Eu vou garantir, por exemplo, uma compra, ou eu vou garantir um carro, vou garantir um produto de luxo, vou garantir um curso, por exemplo. O que a gente percebe no nosso caso é que a procura continua, né, mas ela vem muito mais para esse formato agora, que é o formato digital, que as pessoas até aqueles que estavam reticentes, né, a gente sempre teve os dois tipos de alunos. Aquele que gostava, que preferia comprar no presencial, acima de tudo, e o que já estava acostumado com o online. E a gente percebe agora que esses do presencial estão abrindo mão, né, daquela questão de interação física para aproveitar também esse mundo do digital. Então, a gente está analisando esses dois pontos. Acho que esse momento também, aquela mensagem do compre meu produto, compre, ela tem que ser tratada com mais sensibilidade, né? Talvez seja um momento muito mais da gente trabalhar junto, fortalecer laços, ter um relacionamento muito mais forte agora, para daqui a pouco voltar com um discurso mais voltado para a venda, né? Tem que ter esse tato de sensibilidade que o momento pede, eu acredito. Investir mais em conteúdo no momento, né? Como vocês estavam dizendo. Eu acho que faz todo sentido. Aquela marca que continua com um discurso agressivo, sabe, de venda, compra aqui a todo custo, não se sustenta, principalmente porque tem uma coisa importante, que este momento vai passar. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? A gente é otimista para esperar que pouco tempo ele mude, mas vai passar, mais cedo ou mais tarde a coisa tudo muda. E o que vai permanecer é o que a marca fez nesse momento, né? Então, o que você, enquanto gestor de uma comunicação dentro de uma empresa, fez com aquela marca, com aquela empresa? E isso vai permanecer, né? A marca vai ter um histórico. Esse histórico ele não vai ser esquecido rápido, principalmente em tempos de internet e redes sociais. Exato. Bom, deixa eu pegar um gancho aqui no que vocês estavam falando, né, que a gente está conversando muito dessa transformação, mas também conversando um pouco existem diversos formatos no digital, né? São inúmeras possibilidades que de nós mesmos dentro de forma discutimos isso. Desde publi editoriais, tem redes sociais, são anúncios, sites de buscas, e-books, canais de conteúdo. Então, o que eu queria deixar agora para discussão e trazer também aqui um pouco para os nossos ouvintes, né, seria como é que a empresa deve avaliar esse cardápio de oportunidades e decidir o que seguir, né, num momento como esse. São dentro de todas as opções que nós temos. Eu acho que como qualquer outra estratégia de comunicação e marketing, você precisa entender muito bem seu consumidor, onde que ele está, o que ele prefere, o que ele não prefere. Mas eu acho que você tem que oferecer um cardápio mais diverso de canais de interação. A gente tem testado algumas coisas novas, alguns formatos diferentes. A gente tem tentado, como o Maurício estava falando, não ser tão agressivo em termos de compra aqui. O que a gente está fazendo muito agora é testar. Então, a gente tem um mês que a gente está nessa, né? Nesse mês a gente já testou muita coisa, já aprendeu muita coisa, viu o que está dando certo, viu o que não está dando. Então, é um período de testar. E eu acho que muita coisa que a gente vai fazer dar certo agora
vai ser muito usado depois que tudo passar, entendeu? Então, eu tento trazer isso muito para minha equipe, de que, gente, vamos fazer diferente, vamos fazer coisas novas, e essas coisas novas que a gente fizer, a chance delas perdurarem é maior. Então, a gente vai abrir mais um canal de comunicação, mais um canal de aquisição, entendeu? Então, a gente tem que ficar dessa forma, testar, ver o que está dando certo e replicar e manter para frente, entendeu? Eu concordo, eu acho isso também. E tem mais um ponto, né, que eu queria tocar, que é a ideia do e-commerce, de uma forma geral. O que a gente percebe no meio de tudo isso é que, mais uma vez, as empresas tiveram que fechar a porta da noite para o dia. É um decreto. Falou assim, olha, agora ninguém mais abre. E aí só serviços essenciais, então farmácia, padarias e tudo mais. O que acontece com esses caras que têm, por exemplo, loja de bairro, que sobrevivem vendendo no varejo tradicional há anos, né? Tem gente trabalhando ainda, né? Tentando fazer escondido ali, tentando, e a polícia vai e fecha a porta, enfim. Mas o que a gente percebe é que uma solução natural para essas marcas, para essas lojas, é a migração para o e-commerce. Né? O e-commerce, a título de curiosidade, alguns números. Né? Hoje eu sou membro da ABECOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. A gente fez 2 estudos, né? Um com a Conduto, que é uma ferramenta de análise de risco, e o outro do movimento Compre e Confie, ligado a ClearSale, também é outra ferramenta de análise de risco. E a gente fez esse estudo para identificar os hábitos de compra desses consumidores ao longo desses últimos dias durante a pandemia. E, curiosamente, a gente percebeu algumas categorias no e-commerce tendo aumento expressivo, por sinal. Naturalmente, categorias de primeira necessidade, como saúde, alimentação, bebidas, teve um crescimento de mais de 100%, foi 110% nesses últimos dias. As demais categorias tiveram ali um crescimento médio de 30%. Então, a gente, indo na contramão de toda essa crise, a gente percebe que o e-commerce vem crescendo. E natural também, as pessoas estão em casa, estão na internet, estão mais suscetíveis a comprar o que precisam e até mesmo algumas compras de impulso também. E a gente percebe que um movimento natural é, então, esses lojistas aproveitarem esse ambiente para abrir uma loja virtual, seja uma plataforma de entrada um pouco mais simples, ou seja, vender pela internet através do que o próprio Vinícius comentou, que é o WhatsApp. Você tem hoje ferramentas inúmeras para usar o WhatsApp como canal de vendas. Então, isso é uma coisa que a gente tem percebido em termos de ferramentas, né? Não só em termos de comunicação, mas de forma mais abrangente, que é o que vem acontecendo também. Complementando e contando um caso interessante, Maurício, que concordo, e-commerce, as empresas estão tendendo muito a e-commerce. Agora, pensa as empresas que são necessariamente vendas porta a porta, né? A gente tem um cliente, eu não posso citar o nome por enquanto, mas eu estou adorando contar esse caso. A gente tem um cliente que contratou nossa solução para vender trigo para padaria através do WhatsApp. Caramba! Para padaria através do WhatsApp. Pensa o seguinte, padaria é um negócio super antigo, super tradicional. Vender trigo também é commodity. Bom, como é que era a venda? Era venda porta a porta, o vendedor chegava lá, né? E provavelmente já passava o WhatsApp dele, mas era o WhatsApp pessoal, ficava naquela relação. Só que de uma hora para outra os caras não podem mais ir para a rua. A padaria não pode mais... a padaria é uma empresa de alimentação, mas tem toda essa questão de isolamento social. Eles contrataram a gente assim, desesperados. A gente conseguiu colocar uma solução para eles em 1 semana, 10 dias, para os vendedores venderem trigo via WhatsApp. Entendeu? Só que agora, com uma plataforma, a conversa, a empresa tem todas as métricas, é um número da empresa, não é um número pessoal. Então, estão surgindo oportunidades, estão surgindo novas coisas que você não imaginava antes, né? Eu costumo dizer, o nosso presidente costuma dizer que as coisas vão voltar ao normal, mas a um novo normal. Não vai ser o antigo que a gente conhecia. Então, essas empresas varejistas estão tendo que abrir e-commerce correndo, estão tendo que disponibilizar vendedor digital, que a gente chama, vendedor digital, que é o cara vender via WhatsApp, só que ele continua tendo os desafios de métricas, de escalar negócio. Então, o desafio é você conseguir trazer tudo para o digital, mas de uma maneira em que você consiga controlar LGPD, governança, enfim. Tem muitos desafios, né?
Exato. Eu concordo com você, Vinícius. Eu acho que as coisas vão voltar, mas vão voltar realmente a um novo normal, né? Não é um normal como a gente já conhecia, né? É uma nova realidade e a revolução digital, ela com certeza vem com tudo a partir de agora. Eu acho que esse era né? Uma epidemia, mas que deu um grande passo para que essa revolução digital acontecesse. Com certeza vocês receberam aquele meme que fala que a coisa que mais acelerou a transformação digital foi a pandemia, né? Porque a usina ainda tinha uma certa resistência, não, do jeito que a gente está fazendo, tá bom, vai dar certo. E foi literalmente de uma hora para outra. Eu estava em São Paulo dia 12 de março, peguei o avião para BH na quinta-feira à noite. Quando eu cheguei na quinta-feira à noite, pousei, eu tive a informação de que uma pessoa no prédio que eu trabalhava tinha sido diagnosticada. Eu já não pude mais ir para a empresa. Entendeu? Então, assim, eu fui literalmente de um dia para a noite. Desde o dia 13 de março, eu não fui para a empresa. Então, imagina empresas com milhares de funcionários, com negócios. No caso da ComSchool e no caso da Take, não somos empresas digitais. Então, para a gente é até um pouco mais fácil. Mas imagina esses setores tradicionais que não, então eles estão tendo que se reinventar completamente, entendeu? Exato. Acho que é por isso que é importante de trocar essas experiências aqui, para que todo mundo conheça o que pode ser feito, que caminhos que nós podemos tomar, né? Só antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta. O Vinícius colocou que tem sido implementados alguns testes, né? Agora nessa fase. Como é que vocês têm avaliado esses testes? Tudo tem que dar resultado ou não? É entendido como um teste de fato? Como é que você conversa isso internamente? Como isso se desdobra também? Aí eu vou te falar a realidade da minha empresa, né? Graças a Deus, a Take é uma empresa muito legal. E a gente está sendo encarado sim como teste. Lógico, tem a pressão do resultado, tem a pressão das metas, mas é algo que a gente nunca viveu. Nossa geração provavelmente nunca vai ver outra coisa assim. Então, sim, todo mundo está aberto a testar internamente. As pessoas estão abertas a testar. Só que um mindset de melhorar sempre. Então, não é só testar por testar. A gente sempre testa, vê o que funcionou, vê o que está dando errado, evolui para o próximo. Então, a gente tem tentado fazer evoluções pequenas, mas não parar de evoluir. Entendeu? E na Take a gente quer muito assim. Empresa de software tem muito isso, né? De short feedback loop, pegar feedback, melhorar, pegar feedback, melhorar. Então, é o que a gente está tentando fazer. Então, na minha empresa, essa realidade é a realidade. A gente está super aberto para testar o tempo todo, entendeu? Muito interessante, pessoal. Gostei muito de saber, fico muito feliz, né, de ver que o digital está crescendo, dando oportunidade para os negócios manterem suas marcas ativas e também tão próximo dos seus consumidores, num momento como esse. Obrigada por terem participado aqui conosco. Muito bom, não, eu agradeço. Gente, para mim é um prazer poder falar sobre o marketing digital. Dessa para mim, a gente é a noite inteira aqui, ó, batendo papo também, sem problema nenhum. Agradeço pelo convite. Contem comigo aí para próximas edições também. Agradeço também, gosto muito de falar, além de marketing, de WhatsApp, de conversação. Então, contem comigo e com a Take para o que vocês precisarem. Muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigado pela conversa, foi bastante boa, de verdade. Agradeço vocês pela participação, pelos insights, pelas experiências aqui compartilhadas. Quero agradecer também quem acompanhou aqui essa transmissão. E dizer que semana que vem a gente tem um novo episódio do Informa Talks. E se você quer usar o digital na sua estratégia e não sabe como, você pode conversar aqui com o time da Informa também, que a gente está em contato com vários segmentos da indústria e vai conseguir, com certeza, dar uma força para passar por esse momento. A Informa Markets é especialista em quê? Em conectar pessoas, e um dos formatos é esse, o de produtos digitais. Aproveite e siga a gente também nas redes sociais, @Informa Markets Brasil, Brasil com Z. Muito obrigado a todos, até uma próxima.